boa tarde para vocês que estão ligadinhos na Melodia FM 87.9. Eu sou a Eneida Sol e esse é o podcast Crescer e Brilhar. E estou de volta, viu, gente? Estou de volta e hoje eu tô aqui com o Pedro. Boa tarde, pessoal. O Pedro que veio aqui falar um pouquinho sobre teologia pública. Pedro, boa tarde. Se apresente para esse povo. Fala um pouquinho quem é Pedro, para a gente conhecer melhor você. Tá, ok. Eu sou Pedro Gomes, sou natural de Montes Claros, moro em Vitória da Conquista há aproximadamente 3 anos, sou casado, esposo da Josi, sou missionário da Aliança Cristã Evangélica Brasileira, também atuo junto à MTB, ao Movimento Vocari, membro da Igreja Batista da Cidade, agora coordenando o polo da FLAM, Faculdade Latino-Americana, que vai funcionar na IBC, na Igreja Batista da Cidade também. Nós estávamos conversando um pouquinho antes de iniciarmos o programa e o Pedro estava falando sobre essa pós-graduação que veio para agregar muito aqui nessa cidade, né, Pedro? Isso mesmo. Uma pós-graduação que fala sobre teologia pública. Me explique direito o que é teologia pública. Tentando resumir, a teologia pública, ela cuida de relacionar a fé no espaço público. Então, enquanto a gente tem a teologia bíblica, que vai falar sobre, vai trabalhar diretamente com o texto bíblico, a teologia prática, com a praxis da teologia e dos princípios bíblicos dentro da igreja, a teologia pública, ela cuida da relação da fé com a sociedade. É muito interessante isso, porque assim, a gente via aí, né, essa questão da teologia como sendo só aquela parte da ciência, né? Da teórica, né? Da teórica, estudo pesado. De estudarmos ali um pouco sobre religião, né? Sim. Mas a gente agora fala sobre teologia pública, que veio para mudar um pouco essa visão de teologia, Sim. porque é uma teologia na prática, né, Pedro? Isso, na verdade a gente quer colocar em prática a teologia, em prática a fé, né? Então, de que forma que a nossa fé cristã se relaciona com a política, de forma que a gente se relaciona com as questões sociais, falando do nosso país, né? É um país com tantas necessidades, com tantas mazelas sociais, diferenças. Então, de que forma essa fé salta para a rua e para a cidade, né? E aí a nossa pós se chama Teologia Pública, e um subtítulo dela é Justiça Social e Direito à Cidade, né? De que forma a gente faz justiça social, de forma que a gente se relaciona com as vulnerabilidades do mundo, com a dor do mundo, e principalmente na cidade, né? Quem são aqueles que vivem à margem, os necessitados, aqueles que também aguardam a manifestação do reino de Deus, assim como nós. E de que forma que a gente pode ser sal e luz do mundo para essas pessoas, né? Sim, e eu acho muito interessante porque a gente tem visto que tem crescido o número de cristãos, no sentido... A gente sabe que tem cristãos de várias religiões, mas a gente também está falando aqui da religião, né? Do evangelho, dos evangélicos, né? Então, assim, a gente tem visto crescer surgir muita igreja, Sim. Né? Todo lugar que você vai tem uma igreja aberta, pequena, grande, média, de todo tipo. E o que realmente tem acontecido dentro dessa fé, dessa questão? Porque, assim, é só abrir igreja e trazer essas pessoas para dentro da igreja, ou nós temos que ser igreja fora da igreja? Esse é aquele assunto que a gente puxa uma pena e vê uma galinha inteira, né? A Robson Cavalcante, um bispo anglicano, evangélico, que infelizmente faleceu há alguns anos atrás, no início dos anos 90, diz que a igreja evangélica é a que mais cresce no Brasil, mas juntamente com o crescimento dos evangélicos, as desigualdades sociais, a violência, a corrupção. Então parece que existe um problema aí nesse meio de campo. E que nós crescemos em número,
em representatividade política, porque temos bancada hoje... Nas câmaras, né? Nas Vereadores, nas deputados, casas do poder, sim. nós temos representação, nós temos o mercado gospel aquecido, né? Então, assim, Bíblia, livro, artista, coach, de toda sorte. Mas parece que isso não é suficiente, porque o mundo, que jaz no maligno, que nós sabemos, sofre cada vez mais. E mais do que isso, esses evangélicos se tornam agora autores dessas más notícias. Sempre tem um evangélico por aí, não é verdade? É verdade, é verdade. Então eu acho que falta vida, mais do que presença nos espaços públicos, nós precisamos de vida, né? Nós precisamos desenvolver uma espiritualidade que é de dentro para fora, aquecida. Isso é um avivamento. A igreja fazendo diferença na rua, o evangélico, o cristão, nós fazendo diferença na rua, mas uma diferença que seja, parece até engraçado falar, realmente diferente. Então, se a igreja cresce, se existe presença dos evangélicos no espaço público, se tem evangélico fazendo arte, se tem evangélico na política, fazendo comércio, em todo lugar, eu acredito, a partir da minha experiência de fé e leitura bíblica, que nós precisamos produzir um mundo onde existe mais justiça, de mais igualdade, de menos violência. E essa é uma das nossas problemáticas do nosso curso, de pensar isso, e pensar isso a partir de uma fé bíblica centrada no Evangelho, em diálogo com as ciências, em diálogo com o que acontece no mundo, e aí pensando, né, a partir de uma teologia bíblica da missão, de que forma, então, a gente pode se posicionar no espaço público. Me parece que buscando mais igualdade, buscando justiça, buscando levar esse reino de paz, justiça e alegria para todas as pessoas. E de uma forma real, né? Porque, assim, às vezes tem muita teoria e pouca prática. Sim. E a gente tem visto que, apesar de se falar muito nessa questão de avivamento, né? Porque a gente tem falado muito nesses últimos tempos sobre avivamento. Aguardamos o avivamento, queremos, oramos por avivamento, existem conferências de avivamento, né? Sim, mas parece ao mesmo tempo que tá tudo andando na contramão, como você falou, né? Se tem mais igrejas, se tem mais cristãos, se tem mais teologia, vamos falar assim. Por quê? E vários tipos de teologia. Sim. Por que tanta discrepância, né, dentro da sociedade, das pessoas estarem perdidas? Sim. Elas estão perdidas. A igreja reflete o mundo, a sociedade. Nós somos um ser híbrido, porque a igreja ela é mística, ela é um ente teológico, né? Porque nós somos corpo de Cristo, invisível. E é isso mesmo, mas a gente tem CNPJ, a gente tem estatuto, a gente tem essas coisas que às vezes atrapalham, mas que são necessárias também. Sim. Então eu acho que a gente fica um pouco perdido nisso, perdido nas questões relacionadas ao poder, porque a gente também mexe com poder e a gente, enquanto cristãos, percebeu que é uma demanda do mercado. O Brasil, em pouco tempo, vai ser o maior país cristão e evangélico do mundo também. Então a gente precisa recorrer às bases. Acredito que a gente precisa recorrer à simplicidade do evangelho, e a simplicidade da pessoa de Jesus Cristo. Sim, e dentro dessas polêmicas que a gente tem visto aí, né, na internet, nas redes sociais, envolvendo o meio gospel, né? Sim. Você falou uma coisa muito importante, a simplicidade do evangelho e a simplicidade de Jesus Cristo. Porque no meio disso tudo, às vezes, como você disse, o poder vai subindo para a cabeça, né? E a gente deixa de ser igreja de Cristo para ser uma associação, para ser
é algo ali... A gente faz tudo menos fazer com que o evangelho chegue às pessoas e que elas vivam o evangelho, né? Verdade. Mas você estava me falando que essa faculdade é uma faculdade já antiga, Sim. né? Que é em São Paulo, a sede e tudo mais. Fala um pouco sobre o curso. Eu sou suspeito para falar porque eu me formei na FLAM. Sou teólogo pela FLAM. FLAM é Faculdade Latino-Americana. E ela é um ministério da Missão Jovens da Verdade. A Missão Jovens da Verdade existe há 57 anos, com base em São Paulo, e ela trabalha alcançando o jovem, né? Sim. E a FLAM deve ter aí em torno de 47 anos, surge nos primeiros anos da missão, com base em Arujá, como curso de teologia. Antes foi instituto, depois se tornou seminário, hoje é uma faculdade reconhecida pelo MEC com nota 5. Então, o nosso curso de pós-graduação, que é uma pós-graduação lato sensu, reconhecida pelo MEC em Teologia Pública, ela é uma pós-modular, em que o aluno faz um módulo por mês. Essas aulas acontecem durante um final de semana, sexta à noite, sábado durante o dia. Sim. E à noite, durante 1 ano e meio. Então a gente vai ter uma base teológica, Bíblia, vamos falar de hermenêutica, introdução à Bíblia, também queremos falar de teologia bíblica da missão, das bases teológicas da justiça social, saúde integral, discipulado, ética cristã, liderança, igreja, cidade, e também temos um terço do curso falando de coisas práticas como elaboração de projetos sociais, editais, e no final nós queremos que esses alunos juntos elaborem um projeto de transformação social para ser aplicado em uma comunidade aqui na cidade de Vitória da Conquista. Então nós queremos ter boas bases bíblicas, teológicas, missionais, falar dos problemas reais do mundo e dar ferramenta para que essa turma juntos e após o curso também elabore e proponha projetos que vão ao encontro de dores reais do mundo. Então nós não queremos só alunos que aprendam muito, mas queremos gente capaz de fazer uma leitura correta da sociedade a partir de uma base bíblica e ferramentados poder propor projetos de transformação social. Pegar esses alunos, tirar da sala de aula e falar agora vamos para a prática. Isso mesmo. Né? Vamos pegar essa teoria aí, né? Porque às vezes a gente vai se enchendo de teoria e a gente não põe em prática e fala aquela coisa de... Tem um jeitinho que fala, que até me fugiu agora, que é como se fosse... engordando o cérebro, né? Como que fala isso daí? Nós nos tornamos obesos, Obeso, né? Espirituais, isso. Obeso espiritual, inteligentes demais, mas sem essa capacidade de articular a fé no mundo real, né? Porque eu lembro que só uma historinha, me lembro quando eu fui fazer a faculdade de teologia, já nos primeiros meses, assim, acho que até antes, eu ficava me perguntando, teologia pra quê? Né? Tudo isso que eu estou aprendendo, todo o conhecimento que eu estou absorvendo, que eu estou desenvolvendo. E eu acho que essa é uma boa pergunta para essa igreja que está engordando, entendeu? Tudo que a gente está fazendo, teologia, os nossos cultos, os nossos projetos, as nossas capacitações, para que serve? Sim. De que forma eu posso colocar isso em prática no mundo? Porque às vezes você está ali recebendo muita informação e você fala, para que são essas informações? Isso. Né? E aí é quando informação se torna conhecimento. Porque o conhecimento, na minha opinião, na verdade, isso é a teoria do... Ai, minha memória. Isso é teoria do conhecimento. Lá... eu fiz sistema de formação, então as primeiras disciplinas de fundamentos de sistemas. Nós temos dado, que organizado se torna informação e colocado em prática se torna conhecimento. Então, assim, conhecimento é informação que faz sentido. Informação que resolve informação que resolve problema. Um objetivo, então, né? Eu acho que isso resolve parte da crise que nós vivemos enquanto igreja evangélica,
que é perguntar e buscar responder. De que forma que a gente se relaciona com o poder? De que forma que a gente faz diferença no mundo? Como eu posso, e aí usando uma frase inspirada em algo que Simvaldo diz, pastor Simvaldo Queiroz, que é: de que forma eu vou ao encontro, de que forma eu sou resposta à dor do outro? Ele fala que toda vez que alguém olha para o céu e pede socorro, Deus responde com um chamado. Então, enquanto existem pessoas olhando para o céu e clamando a Deus socorro aos seus problemas, às suas demandas, às suas questões, que são tantas, mas vai desde crises existenciais a pessoas que não têm o que comer amanhã. Sim. Deus responde com um chamado, que é nos dá um chamado. É pegar a sua dor e transformar ela num projeto, né? Num dom, dentro dessa questão da teologia, num projeto que vai fazer se conectar com outras pessoas que sentem essa mesma dor. Isso, e uma das formas que nós temos de fazer isso no mundo é elaborando projetos sociomissionários. Sim. Dentro da igreja, fora da igreja, né? Então, existem várias formas de nós colocarmos isso em prática. Desde viagens missionárias, desenvolvendo um projeto social pequeno no bairro em que a igreja está, ou na cidade, ou dialogar com o poder público. Tem pessoas que são vocacionadas para a política. Sim, e verdade. Também precisam se capacitar para dialogar. Toda dor do mundo, falando das questões sociais, passam pelas questões políticas, de política pública. Sim, então, de que forma que eu dialogo com a prefeitura para, a partir desse diálogo, servir, né, a prefeitura ou elaborar um projeto social que vai receber o apoio dessa prefeitura? Existem editais e muito recurso pelo mundo afora aí que a gente precisa aprender a captar também. Sim, né? E as pessoas, elas precisam aproveitar isso, Sim. né? Porque, assim, dentro de tudo que a gente tem direito, a gente não aproveita. Não. Outra vez eu estava conversando aqui com um pastor e ele falando sobre alguns projetos que ele elaborou e você vê que não tem divulgação, Sim. né? As pessoas não têm acesso porque, assim, fica uma coisa ali muito restrita. Isso. Eu coordeno um projeto na cidade também chamado Acolha, que é um projeto de acolhimento a refugiados afegãos. Olha, que legal. Então, para a gente começar, e mesmo no desenvolvimento do projeto, a gente teve que dialogar com o poder público, saber qual que é a função da prefeitura nesse problema, qual que é a função do Estado, pode, né, auxiliar. De que forma, a partir dessa interação, a gente pode fazer coisas juntas, que é algo que a gente tem dificuldade enquanto igreja evangélica também. Cada igreja quer ter seu projeto, quer coordenar a sua ação, mas às vezes a gente precisa se unir, né? Isso, no serviço. E através disso, dar um bom testemunho para o mundo, porque isso é testemunho para o mundo, uma igreja unida, e ao encontro da dor das pessoas. Eu acho que a gente está um pouco perdido nesse meio de campo. Sim, é como se cada um tivesse seu interesse particular, né? Ao invés de todo mundo se unir num interesse só. De um interesse só, que é manifestar o reino de Deus. E eu tenho muita dificuldade em pensar num reino de Deus que se manifesta, mas que não vai ao encontro das dores do homem contemporâneo. Sim. Né? E quando a gente fala assim sobre a teologia, Pedro, eu queria teologia versus dom. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu tenho dom, eu tenho chamado, pra que eu quero teologia? Se Deus já fala comigo, né? A gente já se resolve ali na intimidade. Legal. Né? E por que essa teologia? Por que aprender na teoria falar de Deus? Acho que a teologia está a serviço do dom. Assim como qualquer outro curso de capacitação também está a serviço da profissão, está a serviço, né? do dom, da profissão. Então, você não pode acordar e falar: nossa, como eu me acho um dentista e um bom dentista e montar um consultório e agora atender as pessoas porque você é um bom dentista e se acha um bom dentista. Porque eu recebi um dom. Não é verdade? Então, você precisa estudar. Você precisa ir para a faculdade, você precisa ser um bom aluno,
fazer uma boa trajetória e você nunca mais vai parar de estudar. Um bom profissional nunca para de estudar. Eu acredito que quando você tem o dom, tem o chamado, tem a revelação, Exato. e você traz a teoria, você consegue potencializa ainda mais, né? É. Então, no mundo como o nosso, e aí sem dedo de falar, você consegue escalar, né? Então, você consegue fazer uma pós-graduação, você se sente sem necessidade, capacidade, você pode fazer um mestrado para servir melhor o mundo e a comunidade. Então, eu acho que a faculdade de teologia ela é imprescindível hoje no mundo, porque você precisa capacitar melhor, você precisa... pensa que essa faculdade está se debruçando nos maiores especialistas das áreas da teologia, então é lá que a gente vai ter uma ampliação de conhecimento maior, você vai ter uma turma legal. Então, assim, eu acho a faculdade de teologia imprescindível para o pastor, para aquele que se acha só um pregador, para quem quer ser missionário, que é esse espaço de conhecimento, de formação, e por isso a gente trazer essa pós-graduação em teologia pública, que é para quem? Para pastores, missionários, líderes, pastoras, gente que quer pensar um pouco mais a fé e a fé no espaço público diante dos desafios contemporâneos, quem quer falar e pensar sobre justiça social também, para você que já tem uma faculdade, porque é uma pós-graduação, e para quem não tem faculdade, a gente também aceita esse aluno como um aluno, a gente chama de ouvinte, que vai ter o acesso ao conteúdo. Vai ter um certificado, mas não certificado de pós-graduação, lato sensu, mas de um curso livre, com as horas, tudo lá bonitinho, vai fazer as atividades, vai participar no final do curso, do projeto, mas não vai ter um certificado do MEC. É uma pós-graduação presencial para quem mora na cidade e pode vir a Vitória da Conquista, mas também EAD. Então tem as duas formas. Isso. Quem quer fazer presencial, vem à Conquista e assiste a aula ali presencialmente. Quem não pode, né, mora em outras cidades, ou seja, então é uma possibilidade para muita gente, né? Não é só aqui para Conquista. A gente vai ter uma transmissão ao vivo de muita qualidade para quem não pode vir, né? Ou quem não quer, ou quem mora muito longe, e a gente vai ter os professores presenciais. Mestres, doutores, especialistas no assunto. Alguns deles já são professores da faculdade, outros professores convidados. Então, é um momento de muita oportunidade para nós aqui de Vitória da Conquista. E quando vai começar essa pós-graduação? Pouco tempo. 21 e 22 de fevereiro, na Igreja Batista da cidade. Então tá pertinho, né? Isso. Temos aí poucos dias para começar as aulas de forma presencial na Igreja Batista da cidade, Isso. não é isso? Dia 22? 21 e 22 de fevereiro. 21 e 22 de fevereiro. Então serão 2 dias de aula. Serão 2 dias que vai de funcionar? aula. Pegando aqui minha colinha. Serão 2 dias de aula. Dia 21 a gente começa às 7 horas da noite e vai até umas 10. E no dia 22 começa às 9 horas da manhã. O nosso professor é o Fábio Ito. Fábio Ito é diretor da FLAM, então ele está vindo exclusivamente para essa aula. Para essa aula inicial, né? Isso. O assunto é Teologia Bíblica da Missão. Vamos começar olhando para a Bíblia, para toda a Bíblia, pensando a missão. E essa questão da missão é algo que está sendo muito difundido também, né? Na verdade, a gente sempre falou muito de missão, né? A vida toda, né? Para os mais velhos aí. Só que antes nós tínhamos o entendimento que missão era aquele que pegava a mochilinha e ia para a África. Na verdade, ia para a África, ia para o Afeganistão, ia para aqueles países. Que é um missionário também, né? Mas não só ele. Mas a missão, ela começa dentro da nossa casa. A missão começa dentro da nossa casa, a missão começa dentro da nossa igreja, a missão começa na cidade, na natureza. Por isso nós falamos da Missio Dei, do conceito de que Deus é um Deus missionário, Ele está em missão e Ele nos convida para fazer parte da missão. Ele não deixa ninguém de fora. Então Ele chama todos nós, Ele quer que todos nós nos integremos na sua missão. E esse é o nosso convite diário, o nosso desafio. E aí outra questão que responde à questão da problemática da igreja que a gente levantou no início. Se a nossa igreja estiver cheia de gente
consciente da missão de Deus, consciente do seu papel no mundo e pronto para agir no mundo, a gente também resolve parte dos nossos problemas, né? Sim, Que sim. essa mensagem da Missio Dei, um Deus missionário em missão e que nos convida, através do seu Filho, a fazer parte dessa missão a partir de onde nós estivemos. E aí, se nós tivermos consciência da nossa missão, tanto faz se a minha missão é do outro lado do mundo como do outro lado da rua. Sim, muito bom. Então é muito importante, né, para todos nós que somos cristãos, que desejamos fazer algo por alguém, porque assim, às vezes eu tô lá falando nas minhas redes sociais que eu tenho um chamado, que eu tenho um propósito, e o propósito de Deus na minha vida precisa ser cumprido. Sim. E eu preciso compreender qual é o meu propósito e a melhor forma de agir dentro desse propósito. Sim. E essa questão da teologia pública, né? Isso. É esse olhar, né, para aquilo, como eu vou agir dentro do meu propósito. De forma, através da minha vida, através das minhas potencialidades, eu vou fazer diferença. E a gente fala muito do direito à cidade, da justiça social, porque a maior parte desses cristãos, de nós mesmos, não vamos atravessar o oceano. A gente está na cidade. A cidade é o espaço da missão de Deus, onde a nossa vocação se realiza. Sim. Então, por isso, a gente precisa falar ainda mais da cidade. E aí a gente fala dos problemas da cidade, da necessidade da cidade, porque é na cidade que a gente vive, é na cidade que a nossa vida acontece. É verdade. E eu queria perguntar para você sobre os módulos. São quantos módulos? Você falou várias, né? São 15 módulos. Esses 15 módulos, como eu disse, mensais, que você pode fazer em 2 dias, né? Tem leitura, tem sempre um trabalho, que a gente quer que seja um trabalho legal, prático, não quer que seja pesado, mas é importante que haja esses trabalhos, né? Então, 15 módulos mensais, então em que o aluno vem... Todo mês eu vou ter 15 módulos, é isso? Não. São 15 módulos em 15 meses, isso, durante o curso. Que é 1 ano e meio, 15 meses. 1 ano e meio. Então nós temos 15 módulos, em que o aluno vem, faz durante o final de semana, geralmente entre terceiro e quarto final de semana do mês, lá na Igreja Batista da cidade, rua TG 19, lote 19, no Alto da Boa Vista. Mudou, né? A gente saiu da Juraci e foi para dentro do Boa Vista, né? Alto da Boa Vista. Sim. E aí, quem não puder, pode fazer online. Nós temos uma plataforma, tudo bonitinho, que o aluno vai poder fazer online. E quando a gente fala assim, uma vez por mês, já tem datas Temos um calendário. Não vou lembrar de cabeça, mas mas sempre aí 21, 22, 23 de cada mês, terceiro e quarto final de semana, né? Uhum. Então a gente tem uma galera vindo de Teixeira de Freitas, uma turma vindo de Porto Seguro, outra turma vindo de Ninheira, no norte de Minas. Então temos alunos, além de pessoas da igreja e da cidade, gente vindo de fora. Que legal, né, E aí, o último módulo sou eu que vou ministrar, que é um módulo sobre como elaborar um projeto de transformação social. Para que, após esse módulo, a gente, nos próximos meses, vá para dentro de uma comunidade, atuar dentro dessa comunidade, e a partir das disciplinas que nós recebemos lá no início, observar essa comunidade, diagnosticar quais são as necessidades, lançar um olhar atento e a partir dos nossos princípios bíblicos, né? Pensar um projeto e propor um projeto. Quem sabe a gente tem... Quem sabe não. Com certeza a gente vai ter aí projetos muito bonitos saindo no final desse curso. E tá vindo agora, então, esses professores serão professores tanto de Conquista quanto de fora, né? Sim. Nessa primeira aula, na aula inicial, vem esse professor que é o Fábio Ito, diretor da faculdade, e depois vai ter essa mescla aí, né? Isso, aí a gente vai ter professores da cidade, professores de fora, mas gente muito competente, gente crente, gente que é referência na área em que eles atuam. E para fazer a matrícula nessa pós-graduação, como funciona? Legal, você vai entrar, pode entrar no Instagram,
Nós temos o Instagram do Polo, que é poloflan.vdc. poloflan.vdc. Isso, e lá ele vai ter os links, né? Tem o link para fazer a matrícula, tem o link do WhatsApp para pedir informação também. Então, entrando no Instagram, vai ter todas as informações. Então, poloflan.vdc. Poloflan.vdc. Para você não esquecer, entra aí, faça sua pesquisa, né, para você entender um pouquinho melhor sobre esse curso de teologia pública, que é uma teologia prática, né? Sim. Que a gente vai agir de maneira diferente dentro da sociedade, que a gente vai trazer toda essa teoria para a realidade, né? Não vamos ficar lá só obesos teológicos. Espirituais, né? Obesos espirituais. Vamos fazer valer aquilo que Deus colocou no nosso coração. E vamos obedecer, né? Nós somos chamados para sermos sal e luz. Sim. Sal do mundo, sal da terra e luz do mundo, né? Fomos enviados aos necessitados, fomos enviados aos perdidos. Então a gente precisa refletir sobre isso, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, nos capacitar e pedir que Cristo realize a sua vontade através de nós, né? Sim. A oração do Pai Nosso, que Ele faça a sua vontade na terra como no céu. E Ele faz a vontade na terra através de nós. É verdade. E a gente está vivendo uma problemática, né, Pedro, que é relacionado a essa questão da discriminação, né? Dessa parte, dessa briga, né, sobre religião. Sim. E acabou que nós ficamos um pouco, como que eu falo? Marginalizados no sentido de que as pessoas olham para nós, cristãos, evangélicos, como pessoas terríveis, assim, tipo, não, vocês só falam mal dos outros, das outras religiões, e tem toda essa confusão, essa briga, né? E a gente precisa mostrar para as pessoas que nós viemos aqui para fazer tudo muito diferente. A gente está falando de placa de igreja, a gente não está falando aqui de que somos melhores que ninguém, né? A gente precisa fazer essa revisão desse testemunho, né? Porque parte disso é nossa responsabilidade. Parte disso é a perseguição que o próprio Cristo fala que a gente ia sofrer, né? Por não nos adequarmos ao mundo. Ele fala que nós iríamos sofrer em nome dele. Sim. Então, acho que a gente precisa fazer essa revisão. E esse é um bom momento de pensar de que outra forma é essa. Já que a forma como a gente vem agindo não é adequada, a gente tem sofrido por isso e se envolvido nessas polêmicas, que outra forma é essa? Será que existe? Né? Acho que muitas dessas respostas estão na Escritura, estão na Bíblia. Porque a gente não quer ser como, né, os fariseus, que Sim. ficam ali em pé, falando, julgando e sem fazer nada. E os fariseus, na época, quer. eram pessoas que entendiam bastante da Escritura, né? Eram os religiosos da época. Sim. Então era gente que sabia. Vamos dizer os teólogos da época, Isso. né? E Cristo, quando vai ensinar os discípulos a orar, a primeira coisa que ele fala, não orem como os fariseus, não orem como os outros. Então, tem uma espiritualidade de Jesus Cristo que ele quer nos ensinar. E eu acho que se a gente gastar tempo tentando entender essa espiritualidade, como exercer essa fé, como ser coerente, como ser verdadeiro, parte dos nossos problemas vai estar resolvido. Ou pelo menos a gente vai estar envolvido com problemas que são de fato reais e importantes. É porque eu acho que a gente acaba se perdendo, né? Dentro da nossa religiosidade. Né? A gente Sim. às vezes fala, a gente vira religioso, né? Então a gente acha que só do nosso jeito funciona. E às vezes a gente precisa aprender, né? Com esses estudiosos, né? Porque essas pessoas, elas são cristãs como nós, Sim. né? Esses professores, esses estudiosos. Mas elas buscaram entender de uma forma diferente. E agora vai passar todo esse conhecimento para que a gente também possa agir diferente. É gente que está debruçado o tempo todo nos problemas do mundo, gente atuante em organizações muito importantes e relevantes. A gente tem testemunho, que tem vida, alguns deles publicações, livros. Sim. Gente como a gente.
mas gente que está preocupado com a igreja. Então, acho que a gente precisa ter contato com essas pessoas, né? Que não é melhor que ninguém. Não é melhor que os nossos pastores, nem os que estão aqui. É verdade. Mas fazem parte de um time muito competente. A FLAM tem essa vocação dessa teologia pastoral, missional, desde o início envolvido na missão. Então, e aí eu falo por testemunho próprio, diferente de outras faculdades, está muito preocupada com essa vivência e a relevância dessa fé. Por isso o convite para quem está ouvindo a gente, nos acompanhando, estudar com a gente. E a faculdade, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a faculdade, sobre o papel, né, dela aqui na sociedade, sobre toda essa história, né, que você falou aí dos jovens, desse projeto, Jovens né? da Verdade. Jovens da Verdade, que já tem 57 anos atuando. Isso. Como que faz para a pessoa... No Instagram, flam.jv, inclusive o processo seletivo para novos alunos. Eu vou até mexer aqui Anota logo. Aí. flam.jv. .jv. Isso. É o perfil no Instagram. O processo seletivo dele está aberto para novos alunos que tiver interesse, tanto presencial como EAD, um curso muito bom. Ou o site flam.org.br. Flam, gente, ó. F-L-A-M. Flam.jb. JV. No Instagram. Isso, no Instagram, que é Faculdade Latino-Americana. Isso. Então, teologia para você, já está falando aqui. Dá para a gente saber um pouquinho mais sobre essa missão, né? Isso mesmo. Teológica, que envolve as políticas públicas, que envolve a prática da teoria, né? E eu acho isso super interessante. Eu acho que realmente nós precisamos... É a nossa convidada. Que legal! Então eu vou lá, viu? Vai ser dia 21 e 22, 21 né? e 22 de fevereiro. 21 e 22. Então eu quero convidar vocês também, gente, para irem lá participar desse momento, porque eu acho que assim, a gente precisa realmente de conhecimento espiritual. Sim, né? Importante. Conhecimento espiritual. É crucial para que a gente possa ser luz do mundo e sal da terra, Exato. né, Pedro? Exato. Você quer deixar aí mais alguma informação que você acha pertinente sobre o curso? Ou... Eu quero... É para ali, né? Isso. Eu quero refazer o convite. Dia 21 e 22 nós temos a aula inaugural da pós. Vamos falar sobre Teologia Bíblica da Missão, com o professor Fábio Ito. Ele é professor e também é o diretor da faculdade. Uma pós-graduação para você que é líder, pastor, pastora, que quer pensar a fé de forma madura, missional, deseja ou é gestor de um projeto social, deseja elaborar um projeto social, um projeto socio-missionário. Entra na nossa rede social, poloflam.vdc, ou entre em contato com a rádio, pede o nosso contato. Se você tem interesse, se você tem dificuldade de pagamento, tem uma dificuldade financeira, mas se interessa, também entre em contato. Esse é o momento para a gente entrar em contato e fazer o maior barulho possível, porque poucas vezes a gente tem uma oportunidade tão legal na cidade. Sim, de sim. gente competente, que traz algo novo. Então é um bom momento para aproveitar. Porque a gente está falando assim, tem curso, né, de teologia aqui na cidade, mas é a teologia no sentido... É um curso de teologia convencional, muito importante, e é uma graduação. Sim. Né? A gente está trazendo uma pós-graduação com a possibilidade de conhecer novos professores, novas abordagens, com abordagem prática no final também. Então a gente não quer só formar alunos com um bom conhecimento, mas a gente quer formar aluno que tem condições de se envolver na prática. Isso de forma responsável e teologicamente adequada. E eu quero fazer essa pós-graduação aí, conversar gente. sobre isso. Eu quero, sim. Eu sempre gostei, sabe, Pedro, do assunto. Eu acho que a gente precisa realmente ter esse conhecimento. Então, assim, fiz alguns cursos de teologia, mas aquela coisa meio básica mesmo, que você aprende ali algumas coisinhas. E agora eu vejo que é uma oportunidade incrível para pessoas que têm já uma graduação, porque depois ela pode usar isso, né, de uma maneira
para ensinar outras pessoas, se tornarem com a professores pós-graduação, e você pode tantas dar outras... aula, você pode assumir um cargo de gestão, pode fazer um concurso público. E talvez você não vai nunca desenvolver um projeto social. Mas você, a partir desse curso, vai pensar a sua profissão e a sua vocação de forma mais responsável, de forma bíblica. Então, não é só para quem vai desenvolver um projeto social, mas para quem quer ser cristão, é relevante e atuante na sociedade. Então, por isso, o convite é aberto a todos, até para quem não tem faculdade também, com o diploma do curso livre. Olha que legal. E eu quero agradecer também a Ieda, né? A Ieda Cristina. É isso mesmo? Ieda Cristina. É Cristina. Ieda Daqui a pouco eu tô falando errado aqui. Ieda é secretária nacional de diaconia da IPI do Brasil. Nossa parceira. E ela que tá aí, né, à frente nos junto ajudando com você. nessa divulgação, nessa mobilização. Tem sido uma Muito bênção. Obrigado, legal. Ieda. Um abraço. Gente, não deixa de correr atrás, não. Vão lá, ó. Entra no site. Se vocês não tiverem anotado aí o site, liga aqui na Rádio Melodia, chama Eneida. Vai lá, ó, no meu Instagram, vão influenciando. E aí a gente vai disponibilizar um desconto, Eneida, para quem entrar em contato tá vendo com você. aí que coisa linda? Deus é maravilhoso. Então quer dizer que vai ter desconto para quem se matricular dizendo que viu aqui. Muito bom. Que viu na rádio. Que massa. Já adorei, viu? Adorei. E eu quero também poder participar desse momento. Vai ser uma bênção. Já agradecendo também ao pastor, né, Simvaldo, que é o pastor da igreja, Sim. onde vai ser ministrado esse curso. Onde vai ser o polo. O polo. E aí nós vamos ter novos cursos. Então, para quem quer fazer a graduação EAD, já é o polo também, outros cursos de graduação. Então, o trabalho está só começando. E dentro dessa graduação lá no EAD, Sim. a pessoa vai ter um portal, né? Isso, ela vai ter um portal onde ela acessa as disciplinas. No caso da pós, as aulas vão ficar gravadas lá. O material também, alguma atividade. E, por exemplo, assim, a pessoa não deu conta de fazer o módulo... Porque às vezes no EAD tem essa coisa, né? Às vezes a gente fica ali postergando para fazer a aula. Quanto tempo dura no questão do EAD? A pessoa tem que concluir nesses 15 meses também. A pessoa tem que concluir em 1 ano e meio, né? A gente vai dar todo o suporte para o aluno que tem dificuldade, para quem não consegue. Então, a gente vai ser flexível, mas o aluno precisa ser disciplinado, né? É um curso modular e que vai ficar disponibilizado no portal. Então, você pode se matricular em fevereiro ou em agosto. As aulas vão estar gravadas, os trabalhos vão ser feitos, né? Dentro do EAD. Dentro do EAD. Porque quem vai fazer presencial tem que fazer agora, né? Se você não pode ir em alguma aula ou outra, você pode recorrer ao EAD. Mas existe algo muito importante, poderoso, que são os encontros presenciais, né? Eu acho. Nós perdemos isso na pandemia. Sim. E aí todo mundo foi pro EAD e continuou no EAD. Eu vou falar pra você. Gente sair eu não do EAD. sou de EAD, viu? Eu também não. Eu acho que eu não dou conta de EAD. Eu faço uma pós-graduação de EAD, mas é um desafio, eu assim. Também. Eu sou faço desafiada. o máximo possível, de esforço possível, para sentar e fazer e só levantar quando terminar. Isso. Porque se for deixar para depois, é não complicado. Dá. Eu também tô fazendo aí uma pós e eu falo, meu Deus, como é complicado. Sabe por quê? A gente começa a atropelar com a nossa rotina. Mas se a gente tem algo marcado, né? Por exemplo, eu tenho aquela aula marcada, então eu vou para aula, eu vou desmarcar todos os outros compromissos para estar naquele lugar, Isso mesmo. né? E no EAD não, a gente fala, depois eu faço, amanhã, mais tarde. Ou eu faço fazendo outras coisas, né? Então, meu desafio é para as pessoas virem fazer o curso presencial. Vai ser legal, vai ser importante. Sabe? A gente consegue prestar mais atenção quando a gente está no presencial. E mais do que isso, para além dos conteúdos, os encontros. As relações. Sim. Então, nós não queremos só uma turma, mas eu quero criar uma comunidade de pessoas. Muito bom. De gente que se relaciona, que se encontra, que troca
experiência e que e fala da sua fé. Sim, né? Testemunhos e tantas coisas que a gente isso pode... é muito forte, isso é muito importante. Então, a gente não pode perder isso. É verdade. Pedro, eu amei nosso bate-papo. Vamos repetir. Muito obrigada Vamos por você ter vindo. mais. Vamos sim, com certeza. Trazer outros temas Sim, aí interessantes pra gente falar. E tô super feliz, tá? Porque vocês ganharam aí um desconto para fazer essa pós-graduação. Gente, é uma pós-graduação. Então não perca, não perca a oportunidade. Isso mesmo. Né? Busca, porque isso é importante para um cristão de verdade. Pedro, obrigada. Eu que agradeço. E um beijo no coração e até o próximo Crescer e Brilhar.